tem sido experiências incríveis poder influenciar com a educação cristã. Sua opinião, quais são os principais valores que a educação cristã pode deixar de legado para uma família que tem a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de ter o seu filho em uma escola cristã? Uma criança que tem muito acesso à tela, isso pode ser muito prejudicial. E isso é uma realidade muito comum hoje nas escolas. A tecnologia em si, ela é muito positiva, né? Mas, se referindo à criança, eu não recomendo. Como tornar o ensino cristão mais atrativo? Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast da família amazonense, o Conversa à Direita, o lado certo da conversa. Hoje estou com uma convidada muito especial, ela que é psicóloga de formação, mas é que é apaixonada pela educação e hoje trabalha com esse mundo da educação, pelo mundo infantil e apaixonada pela educação. Minha convidada é a Luana Hatz. Muito obrigado, Luana, seja bem-vinda. Eu agradeço pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco sobre a educação, né, cristã, e eu me sinto muito honrada pelo convite. Eu queria saber, primeiramente, como é que foi essa mudança toda de psicóloga para a questão da educação, por essa paixão de ensinar as crianças esse mundo infantil. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente. Na verdade, na própria psicologia, eu já fui me apaixonando, né, pelo desenvolvimento infantil. E aí, a partir daí, eu tive a oportunidade de me aprofundar ainda mais. E eu sempre tive, né, dentro do meu coração, essa vontade de, 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 de- do ensino, de me envolver com a educação. E ao longo da minha trajetória, Deus foi me conduzindo até a esse propósito, que é um grande propósito. Hoje eu tenho uma escola, né, sou mantenedora, diretora de uma escola, o Espaço de Educação Infantil. Olha que legal. São crianças que começam lá a partir dos seus 6 meses, né? Então, a gente Uau! consegue influenciar desde pequeno e estamos com a faixa etária até os seus 10 anos, que é o 5º ano, né? Atualmente, nosso público é até o 3º ano, né? Então, tem sido experiências incríveis poder influenciar com a educação cristã, né? E no mundo que a gente está vivendo hoje. Uma responsabilidade muito grande, né? Cuidar de criança. Como é que está hoje, a nível Brasil, a educação cristã? Me fala assim um panorama rápido a respeito de como está a educação cristã, as escolas confessionais. Explica um pouco para a gente. O que eu observo, né, eu faço parte de uma associação, então o que eu observo é que as escolas elas estão se unindo, as escolas cristãs estão se unindo, né, e tem crescido sim, mas é observado também que ao longo dos anos, né, que tem passado, muitas escolas que são cristãs, que foram cristãs, têm negociado com outros valores, né? Então, ao longo do seu caminho, tem se perdido, né, com outros valores, com outros princípios, e, infelizmente, é uma realidade, né, da nossa educação. E a gente sabe que a nossa história, né, a história aqui no Brasil, ela iniciou com a educação cristã, com uma base muito forte, né, com a igreja e com os valores cristãos. Mas ao longo do tempo realmente foi se perdendo, né? Mas o que eu observo dos 2 anos, 3 anos para cá, que isso tem criado um pouco mais de força também. Em sua opinião, quais são os principais valores que a educação cristã pode deixar de legado para uma família que tem a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de ter o seu filho em uma escola cristã? Realmente um privilégio, né? Porque a escola cristã que entende seu propósito, ela vai conseguir ser um parceiro, né? Na educação da criança, né? Então faz
toda a diferença nesse processo, né, do desenvolvimento da criança, nessa parceria, de saber que o pai e a mãe, ela pode contar com aquela escola que tem valores, porque quando você vai atrás de uma escola, você sabe que aquela escola é cristã ou não. Então, você optou por uma escola cristã, automaticamente você tem aqueles mesmos valores, você compactua daqueles mesmos valores e o seu filho vai se desenvolver muito melhor, né? Através daqueles valores que tem a ver com a solidariedade, que tem a ver com o amor ao próximo, que a gente vai estar trabalhando, né, ao longo da sua vida ou do período que ele estiver ali. Olha só que maravilha. Hoje a gente vive num mundo globalizado e a tecnologia está aí, né, fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano. É o celular, é o tablet, é o videogame, é a internet. Como é que a educação cristã, hoje a escola, está lidando com tudo isso? Com esse uso desenfreado das telas? Porque existe o lado bom da coisa, mas também existe o lado ruim, né? Como é que você está lidando com isso? Na verdade, é exatamente esse equilíbrio, né? Porque a tecnologia, ela é algo sim positiva, porque a gente consegue levar essa mensagem, né, positiva para outras pessoas, chegam em outras casas. Se não for bem solidificada, né, a questão dentro da casa, dentro da instituição de ensino, isso pode se perder. Então, por exemplo, a tecnologia ela é positiva, né? Hoje a gente tem a oportunidade de ter faculdades cristãs e que a gente tem a oportunidade de fazer AD, né? Uhum. Uma especialização online. Nós também temos a oportunidade de trazer para dentro das escolas aplicativos, né? Hoje, pelo menos lá na escola, usamos aplicativos, é uma agenda virtual e no decorrer do dia, que é uma escola integral, no decorrer do Uhum. dia, os pais já estão recebendo informações de seus filhos. Olha só. Então, a tecnologia em si, ela é muito positiva, né? Uhum. Mas, se referindo à criança, eu não recomendo, né? Por quê? Porque a gente sabe que existe uma disfunção, né, que causa na criança. Então, uma criança que tem muito acesso à tela, isso pode ser muito prejudicial. E isso é uma realidade muito comum hoje nas escolas, de ver crianças, né, com muitas dificuldades de concentração, de atenção, pelo excesso das telas. Então, se houver um equilíbrio, ele se torna positivo, né? Mas se não houver esse equilíbrio, e criança ela precisa de equilíbrio, né? Ela precisa de instrução, ela precisa de limites, e isso vai fazer toda a diferença nesse processo da tecnologia. E eu fico curioso para saber como é que vocês conseguem convencer, na verdade, os pais, né? Porque o filho, a maioria das vezes, ele é reflexo do pai e da mãe ali. Ele está aprendendo diariamente, né? Com os pais, a rotina. E quando chega na escola para vocês tentarem tirar essa rotina, há esse diálogo com a família também. Ó, o seu filho tá tendo muita tela aqui, isso, aquilo, outro. Os pais têm entendido, têm compreendido. Como é que é esse diálogo com a família? Olha, do momento que os pais eles chegam até a escola na visita, já é feita essa abordagem com os pais. Então, a gente já apresenta que é uma escola cristã. Então, os Uhum. pais já entram lá cientes, né? De que existem valores, existem princípios, existem normas. E, se caso, né, estiver compatível com aquilo que eles acreditam, eles fazem realmente a matrícula. Mas a gente deixa muito claro esse ponto. E quando acontece esses conflitos, né, de um mau comportamento, ou até em relação ao que você disse, da criança estar apresentando uma falta de atenção, né, dentro da sala de aula, então a gente observa, faz as intervenções, e se a gente não consegue fazer as intervenções, então a gente vai precisar começar a chamar os pais. E a partir desse chamar aos pais, de ter essa comunicação com os pais e entender a realidade da família, então a gente vai orientando, né, formas que a gente possa orientar, falar para eles
de uma forma que eles entendam aquelas informações de que o excesso de tela está prejudicando a criança. Então, já tive várias reuniões ao longo desses anos, são 12 anos de instituição. Uau. Então, ao longo desses anos, a gente teve várias situações nesse sentido e os pais, eles estão sempre muito abertos, né? Já aconteceu, com certeza, né, de situações dos pais não quererem, né, ouvir, não acreditar e não entender dessa forma de que era por conta de uma tela, né, que a criança estava reagindo Acaba assim. relativizando, né? Sim, Minimizando exatamente. aquele Mas problema. assim como tem pais que no dia que a gente teve essa conversa, no outro dia não existia mais televisão em casa. Então, existe também esse extremo e a gente consegue ver um resultado quando os pais eles ouvem e a gente começa a ter um resultado eficiente dentro da sala de aula também, porque a educação em si, ela depende o quê? Da família, né, juntamente com a É escola. uma parceria, É né? uma parceria, exatamente. Quais são os principais desafios hoje que a escola confessional cristã tem em passar esses valores, esses princípios bíblicos que sabemos que é o melhor para a sociedade, né? E quais são os principais desafios que tem numa sociedade tão secularizada, né? Que muitas pessoas se perdendo, enfim. Como é que você vê? Comenta pra gente. Então, na verdade, existe um grande desafio, né, que muitas das vezes está relacionado à cultura, né, a cultura, aquilo que ela prega, com aquilo que, ao contrário daquilo que a Bíblia diz, né, e isso faz toda a diferença. Então, isso pode gerar uma resistência, uma hostilidade. Nesse cenário, o que é o mais importante é que a luz da fé, ela precisa realmente brilhar. Então, é através da atitude daquele educador, né, que vai fazer a diferença para aquela família e até receber a, A a, instrução. exatamente. E nesse cenário todo de conflito, nessas ideologias atuais, desse progressismo, né, dessa invasão aí dessas ideologias que nós sabemos que são prejudiciais, que vão contra os princípios e os valores cristãos, como é que você está lidando com isso, com essa busca tão desenfreada de querer desconstruir esses valores e os princípios, né, cristãos? Realmente, ele é muito real e a gente consegue se deparar isso, né, através das famílias, né, que tentam trazer isso para dentro da escola. Até porque eu imagino que nem todas as famílias que deixam seus filhos lá são cristãs, né? Não são Congregam a cristãos. igreja, tem, Isso. né? Não E, são, né? Mas existem, creem em um Deus, né? E aí tem essa empatia com a escola, com a educação cristã. Então, na verdade, esse ponto ele é muito, muito importante, né? Porque ao longo da minha jornada eu entendi que a firmeza, né, que é a minha convicção, e o amor, que são as minhas atitudes, que vão fazer toda a diferença nesse processo de conflitos. testemunho Porque, conta muito, né? porque não tem para onde correr, os conflitos eles realmente vão acontecer, né? Não tem como evitá-los, né? Eles vão surgir e a gente vai precisar enfrentá-lo, sempre de uma forma leve, de uma forma, sim, não deixando a firmeza de lado, as nossas crenças, as nossas convicções, mas tratando tudo muito com amor mesmo. O que a igreja e a família, nesse caso, pode fazer para não terceirizar totalmente a educação, deixar somente para os professores ou deixar na escola? Por exemplo, você falou quase agora que a escola lá que você é gestora, é diretora, crianças ficam lá praticamente o dia todo, né? Sim. E acaba que o pai acaba passando a maioria do tempo a responsabilidade para a escola educar essa criança. Na verdade, precisa ter também a contrapartida da família, né? Sim, É na muito verdade, importante nessa participação, né? a escola realmente é integral. A gente trabalha com crianças muito pequenas, mas
a gente sempre enfatiza de que não tem como a gente desenvolver um bom trabalho se as famílias não tiverem, A presença dos pais, né? se eles não estiverem presentes, se eles não estiverem envolvidos. Então, a gente incentiva os pais a estarem, né, nos projetos, participantes dos projetos, desenvolvendo junto com as crianças, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Então, a gente não tem como assumir uma responsabilidade que é nossa. A responsabilidade que nós temos é o quê? É o período que eles estão ali, mas quando acontece qualquer coisa, imediatamente eles estão sabendo, né? Então, a gente pergunta, e aí, o que que a gente faz? Qual é o procedimento? Então, nós temos um Comunicação ali limite, é instantânea, né? a gente tem um limite, né? A gente não tem como ultrapassar esse limite, porque não cabe mais a nossa responsabilidade. Então, a criança está com febre, então eu entro em contato com o pai. A criança, ela está em uma crise de raiva. Então, eu preciso que o pai venha até a escola para fazer esse tipo de intervenção. Então, eles são extremamente participativos, a gente convida eles para participar ativamente desses momentos, porque a gente sabe que tudo aquilo que está relacionado a valores, sim, a gente vai apresentar valores, a gente vai apresentar princípios, mas a gente não tem essa responsabilidade real de como pai e mãe, porque eles já precisam trazer esses princípios, esses valores dentro de casa, né? E a gente só vai o quê? Continuar, né, esse trabalho junto com a família, né? Então a gente não tem como assumir literalmente as crianças, né? E a gente compartilha isso como parceria mesmo. Essa próxima pergunta é uma curiosidade minha também, porque a gente vê uma guerra muito desenfreada, né? Uma competição muito grande da educação secular com a educação da confessional cristã, né? Como é que vocês lidam com essa competitividade? Como tornar o ensino cristão mais atrativo para as crianças entenderem e gostarem, né? Para não ser uma coisa chata. Porque eu sei que existem escolas que não investem tanto nessa parte lúdica, né, Sim. da atração. Como é que vocês fazem lá? Na verdade, lá no Espaço de Educação Infantil, a gente desenvolve um trabalho, né, muito lúdico. Nós trabalhamos com material, né, cristão, material didático cristão, mas toda a parte lúdica, quem desenvolve são as professoras. Então, nós incentivamos as professoras a desenvolverem de forma bem lúdica, porque a gente entende que é a partir do lúdico que aquelas crianças, elas vão reter com muito mais facilidade. A partir do primeiro ano, os conteúdos eles são muito, né, exageradamente, né, e é cansativo para as crianças. Então, se não houver essa ludicidade, não tem como eles realmente reterem essas informações, né, esses conhecimentos que são importantes, que daqui a alguns anos talvez eles precisem desse conhecimento para passar para um vestibular e tudo. Então, a gente precisa marcar aquele conteúdo de forma positiva, né, e influenciar de forma lúdica através de materiais mesmo, cenários, visuais, né, ou algo manual também. Então, existem várias formas, vários métodos que a gente consegue trazer para dentro da sala de aula e desenvolver com as crianças. E a interação com os pais em casa também, eu creio que deve ter, né? Sim, Possa ter essa tarefa de casa, né? como as Os crianças, a pais maioria das participarem. a maioria das crianças é integral, então, final de semana fica com os pais, né? Então, eles levam as tarefinhas para casa e eles fazem toda essa parte também junto com as crianças. Como preparar os jovens, aí já é para uma idade um pouquinho maior, mas você também tem uma experiência com jovens, tenho certeza, com essa educação cristã para enfrentar o vestibular, para enfrentar essa concorrência, a competitividade do mundo de hoje. Bom, na verdade, não negociando com as suas convicções, eu acho que é algo que precisa estar bem
aliado dentro É do seu princípio, coreano. né? Não negociar, né? Não tem como negociar, porque a partir do momento. Porque você está ali na universidade, você vai lidar com pessoas difíceis, vai lidar com pessoas imorais, vai lidar com pessoas com outro tipo de filosofias, outro tipo de visão, de crenças. Então você tem que estar muito convicto para estar ali, né? Então, meu incentivo é você não negociar com esses valores esses princípios, esses valores que vão fazer toda a diferença, até mesmo porque não tem como um cristão estar em um ambiente de trevas, né, e não ser luz. Então, você entendendo que o seu propósito é ser luz, onde você estiver, então lá naquele lugar hostil, você vai conseguir também ser, né, a luz e vai poder brilhar realmente Jesus ali. Perfeito, perfeito. O que fazer então para que a educação cristã ela não venha sair de moda, para que ela continue aí por gerações e gerações, motivando, incentivando, educando jovens, crianças, o que fazer? Eu sei que é uma tarefa muito árdua, né? Sim. Você se manter ali competitivo ali no mercado, quer queira ou quer não, um mercado escola educacional, né? E tem muitas escolas cristãs, enfim, como se destacar e manter a educação cristã aí por gerações e gerações, influenciando pessoas e futuros cidadãos de bem, né? Na verdade, com persistência, né? Você precisa ter muita persistência em relação àquilo que você entendeu como um propósito da sua vida e, e se esforçar ao máximo, né, para desenvolver bem aquele trabalho, para influenciar, porque educação cristã não tem como você desassociar, né, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita e também influenciar aquele meio. Né? Então, Uhum. você entende que a sua postura, a sua conduta, a forma como você fala, a forma como você age, isso tudo vai realmente influenciar. Então, você precisa ser muito persistente, né? Para entender o seu propósito diante daquilo e não desistir. Estamos chegando ao final já do nosso podcast Conversa à Direita. Eu queria que você deixasse algumas dicas práticas para os pais, para as mães, que não têm ainda o privilégio de ter o seu filho em uma escola 100% cristã, confessional. E queria que você deixasse algumas dicas para os pais que estão nos assistindo nesse momento, podcast Conversa à Direita. Bom, a dica que eu posso dar para os pais é a primeira coisa que eu acredito que precisa acontecer é você procurar, né, a oportunidade de fazer parte de uma escola cristã. Eu acho que faz toda a diferença, não só, né, para o seu filho de forma individual, mas para toda a sua família, porque você vai ter ali parceiros que vai estar junto com você com o mesmo propósito, com a mesma, com o mesmo alvo, né, de trabalhar ainda mais os valores e os princípios no caráter daquela criança. Então, eu acredito que esse seria o maior incentivo para as famílias e também para que, e que, na verdade, a educação em si, a educação cristã, ela vai começar em casa. Então, por mais que você não tenha como levar para uma escola, né, com a educação cristã, então o papel do pai e da mãe é continuar o mesmo, né, influenciando aquela criança, né, no caminho que ela deve andar, para que quando ela se torne adulto, ela não se desvie dele. Então, a maior influência, e é isso que eu sempre falo para os pais, né, que não adianta eles gostarem da escola, amarem as professoras. A oportunidade que eles têm, que a gente tira a foto e manda para os pais, né? Diariamente. Então, a oportunidade que eles têm, eles sabem que ele vai ser enviado aquela foto, é para eles que existe essa motivação. A maior referência da criança é a família. Então, se você continue perseverando, né, nos cuidados, na educação cristã dentro de casa, principalmente, eu acho que isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho quando ele for Procurar uma adulto. igreja também, né, Luana? Uma igreja Sim, séria, né, uma igreja vai fazer também, por quê? Porque você vai ter mais um aliado, porque quando a escola não conseguir
quando você não conseguir mais influenciar seu filho, porque vai chegar essa fase também. Uhum. Então Pré-adolescência, você adolescência. vai ter o suporte de uma igreja, né, de jovens na mesma idade que ele ali e influenciando ele, né, de forma muito positiva, né? E isso faz toda realmente diferença. Excelente, eu quero agradecer a sua audiência. Olha, passou rapidinho, né? Tenho certeza que foi muito edificante o nosso podcast Conversa à Direita. Eu quero agradecer imensamente a Luana Hatz. Procure aí o Instagram, quais são as considerações finais. Ela vai dizer aqui o Instagram, Facebook, as redes sociais, o contato. Eu quero agradecer imensamente a Luana e desde já agradecer mais uma vez e as suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito, né, por essa participação. Eu estou muito feliz de poder contribuir, né, e falar um pouco da educação cristã, que é muito importante e é pouco falada também, né, nos dias de hoje, mas faz toda a diferença na nossa vida, né, não só espiritual, mas social, em todas as áreas. Então, eu quero também deixar, né, o Instagram da escola, né, que é o Espaço de Educação Infantil. Fique à vontade de seguir, né, o espaço de educação infantil, de entrar em contato. A gente iniciou as matrículas, então as matrículas estão abertas. Entre em contato para saber mais informações que estaremos ali abertos para lhe receber. Valeu, então. Até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe. Um abraço.